Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço esse delicioso bolo de coco, com essa cobertura que é uma delícia. Receita imperdível, super fácil de ser feita e fica uma maravilha. Para começar a nossa receita aqui eu vou utilizar 4 xícaras de chá de farinha de trigo, sem fermento. Vai ser utilizado também 2 xícaras de chá de açúcar, medidas da xícara, medidas de 250 ml, 3 ovos separados, claras e gemas, tudo em temperatura ambiente. 2 colheres de sopa de coco ralado seco desidratado, esse é o coco ralado grosso. 2 colheres de sopa de margarina, pode ser manteiga também, em temperatura ambiente. 2 xícaras de chá de leite, tudo sempre em temperatura ambiente, para não dar diferença na massa. 1 colher de sobremesa de fermento para bolo bem cheia. Para começar nossa receita aqui, nós vamos utilizar uma etapa no liquidificador e a outra na batedeira. No liquidificador eu vou colocar aqui o leite, vai todo o leite ali, depois eu vou vir com o coco ralado, as gemas e o açúcar, a margarina. Vou colocar todos os ingredientes no liquidificador, vou levar para bater por mais ou menos uns 5 minutos para misturar bem. Depois de tudo bem batido, você vai deixar reservado para você dar continuidade na massa da batedeira agora. Agora aqui na batedeira eu vou colocar as claras para bater, até elas ficarem bem firmes. Para o bolo ter leveza, a gente vai ter que bater bem as claras de ovo aqui. Acabei de colocar as claras, agora eu vou colocar para bater em velocidade mínima. Conforme as claras vão ficando mais firmes, vai aumentando a velocidade. Mais ou menos uns 5 minutos, as minhas claras aqui já estão firmes. Eu vou dar continuidade agora na receita aqui para a gente começar a desenvolver a nossa massa. Coloquei a batedeira para bater de novo e vou começar a colocar aquele líquido que eu deixei reservado aos poucos na batedeira, colocando todo o líquido até misturar bem com as claras, batendo levemente para não desmanchá-las totalmente. Vai colocando o líquido aos poucos, vai batendo para o seu bolo não perder a leveza da massa e assim também ir para o forno. Vou bater tudo aqui para depois entrar com a farinha de trigo. Coloquei todo o líquido do liquidificador, eu vou colocando a farinha de trigo aos poucos. Ligo a batedeira na velocidade mínima e vou colocando as farinhas encolheradas. Colocando a farinha e vou deixando bater ali bem de levinho, para não mexer muito com a farinha e deixar a massa pesada. Vai batendo aos poucos assim até dissolver bem toda a farinha de trigo nessa parte do líquido. Coloquei toda a farinha junto com o líquido. Eu vou desligar a batedeira, vou dar uma mexida aqui nela para misturar o restinho que sempre fica da massa, para não bater muito na batedeira. Mistura um pouco ali para dissolver o resto da farinha que ainda está sem estar envolvida com o líquido, para assim a gente entrar com o fermento. Mexe bem ali para dissolver toda a massa. Essa massa já fica leve desde a batedeira, é só ir misturando bem assim que ela chega na consistência exata. Misturou bem ali. Agora a gente vai entrar com o fermento, misturando o fermento para poder deixar bem desenvolvido na massa. É misturar todo o fermento, sempre mexendo com uma espátula. Eu estou usando o batedor da batedeira, mas pode ser uma espátula, uma colher para mexer, não usar mais a batedeira, para não perder a força do fermento. Vou misturar toda a massa para poder levar à forma. Misturei todo o fermento, já estou com a minha forma aqui untada e enfarinhada. Untei com margarina, somente o fundo e enfarinhei. Agora eu venho com a massa. Deixa ela bem esticadinha aqui na forma para poder levar para assar. Essa massa vai assar em forno a 180 graus por mais ou menos uns 35 minutos ou até ficar bem dourado em cima. Quando ela dourar já vai estar pronta. A massa já está pronta, agora é só levar ao forno para assar. Nós vamos passar para a cobertura do bolo de coco. Nessa cobertura nós vamos utilizar uma lata de leite condensado de 395 gramas, 1 colher de sopa de margarina bem cheia, 1 xícara de chá de leite, medidas de 250 ml, e vamos utilizar também 1 colher rasa de farinha de trigo. Essa farinha de trigo não vai deixar sabor na sua cobertura. E 2 colheres de sopa de coco ralado. Então vamos lá, pessoal, começar a nossa cobertura do bolo. Agora vamos colocar aqui na panela 1 xícara de chá de leite, vou colocar também 1 colher de sopa de margarina e vou colocar junto 1 colher de sopa de farinha de trigo. Coloquei essa farinha, eu vou mexer bem para dissolver tudo. Essa farinha não vai deixar sabor na sua cobertura de coco. Vou mexer bem para dissolver tudo, para depois eu vir com o coco ralado. Venho também com leite condensado. Vou misturar todos os ingredientes antes de levar ao fogo. Vou mexer bem o leite condensado, vou deixar tudo bem dissolvido para depois levar em fogo médio
para começar o cozimento. Essa cobertura vai cozinhar até ela ficar engrossar. Ela não vai ficar muito grossa, ficar numa consistência de um creme. Mais ou menos 10 minutos em fogo médio. Vai mexendo devagar ali para não grudar até ela engrossar. Está tudo pronto já. Ela já engrossou, passou 10 minutos, ela já está finalizada. Vou colocar numa vasilha para esfriar, enquanto o bolo termina de assar. O bolo já assou por 35 minutos. Deixei o bolo esfriar um pouco. Eu vou cortar em quadrados para assim colocar a cobertura. Terminei de cortar os quadrados do bolo, eu vou vir com a cobertura. Vou deixar tudo certinho ali, vou colocando aos poucos, porque o bolo vai sugar um pouco dessa cobertura. Ela fica bem cremosa, mas mesmo assim ela entra bem no bolo. Coloquei toda a cobertura. Eu vou vir com o coco ralado e vou virar por cima, para assim finalizar esse bolo. Colocou o coco ralado, é só você deixar esfriar bem, até ele ficar bem frio, ele já pode ir à geladeira. Aí o seu bolo já está finalizado. Daqui a pouco eu vou voltar para mostrar como ele ficou. Terminei de colocar o coco ralado. Vai mais ou menos um pacote de coco ralado para cobrir o bolo por inteiro. Deixei esfriar e agora eu vou mostrar para vocês como ele fica por dentro. Esse bolo fica com uma massa super fofinha, fica com um gosto delicioso de coco. É uma receita sensacional. Tá vendo, pessoal, como fica perfeita essa receita desse bolo de coco com essa cobertura? Um bolo delicioso. Não tem outra receita melhor do que essa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações, se inscrever aqui no meu canal e ver várias receitas boas como essas aqui, fáceis de ser feita. E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo também. Até mais, pessoal. Até a próxima receita.